Ao pensar na Idade Média, muitos imaginam castelos, cavaleiros em cavalos brancos salvando donzelas em perigo ou camponeses supersticiosos focados apenas em trabalhar nos campos e servir a seus senhores. Pode ser um choque descobrir que houve algumas grandes inovações na Idade Média, como o relógio mecânico, a imprensa e, mais importante, as casas de café. Mas é na construção que podemos ver que os medievais levaram sua engenhosidade ao limite. De pontes a catedrais e muros a cidades, vamos voltar no tempo e ver algumas dessas proezas da engenharia medieval. Bem-vindo à loucura medieval. Deus criou o mundo, mas os holandeses criaram a Holanda. Começando no século VIII, este foi um enorme projeto que viu o povo holandês recuperar milhares de quilômetros quadrados de terra do Mar do Norte. Entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, os níveis do mar caíram no norte da Holanda. Então, no início da Era Medieval, para proteger suas casas e às vezes até vilas inteiras de inundações, as pessoas as construíram em terpen, que eram montes de terra. Pequenos diques e barragens também foram construídos nesse período. O primeiro polder foi construído no século XI para drenar os pântanos e torná-los agricultáveis. Pequenas faixas de terra foram recuperadas, preenchendo-as com areia e outros materiais próximo a portos e áreas urbanas. Amsterdã e Roterdã foram expandidas assim. A partir do século XV, os moinhos de vento revolucionaram o processo de bombeamento e drenagem de grandes volumes de água de forma muito mais eficiente. Apesar de contratempos, como a inundação do dia de São Lúcio, em 1287, que matou mais de 50 mil pessoas, e criou o Zuiderzee, quando os muros do mar se romperam na costa. Esse processo de recuperação levou a Holanda a se tornar uma das sociedades mais igualitárias da Europa medieval ocidental. Incrivelmente, hoje cerca de metade dos Países Baixos já foi parte do mar. Vendo a inundação. A inundação anual do Nilo era crucial para a civilização egípcia e uma parte vital do ciclo agrícola. O nilômetro era uma estrutura que media os níveis de água durante as cheias de julho a novembro. O nilômetro mais famoso foi construído na ilha de Roda, no Cairo, capital do Egito, antes conhecida como Fustat. Sua construção foi ordenada por volta de 862, depois que o anterior foi destruído cerca de 15 anos antes por uma inundação. O novo ainda está de pé hoje, situado na ponta da ilha. O nilômetro de Roda, projetado pelo astrônomo Alfaganus, consiste em dois componentes principais, um poço e uma coluna. Pelo menos 1.300 metros ou 1,3 metros de terra foram removidos para criar o poço, que é revestido com pedra. Para evitar que a coluna afundasse na argila, ela foi apoiada por uma fundação de troncos robustos. A estrutura é acessada por uma escada em espiral que contorna a parede interna. O poço tem 3 andares, é circular na base e retangular no topo, com 3 túneis que canalizam a água do Nilo para ele. O geógrafo do século X, Al-Magadassi, ficou impressionado com a habilidade do nilômetro em prever uma colheita suficiente ou abundante, ou uma seca extrema que era desastrosa para as pessoas e geralmente seguida por fome e doença. Com níveis muito altos, crianças com turbantes amarelos corriam pelas ruas alertando os cidadãos do perigo iminente. O Dragão da Terra, a Grande Muralha da China. A maioria das pessoas pensa na Grande Muralha da China como uma construção antiga, com início no século VII a.C. Porém, as partes mais famosas foram erguidas durante a dinastia Ming, que começou em 1368 e durou mais de 300 anos. Muros anteriores foram erguidos para proteger contra tribos nômades nas fronteiras do norte, mas tornaram-se obsoletos com o tempo. A longa guerra contra os mongóis teve um impacto prejudicial no Império Ming, pois seu exército não conseguiu obter vantagem. Ming começou a construir uma fortificação mais forte e elaborada, usando tijolos e pedras em vez de aterros de terra compactada.
As defesas foram aprimoradas com torres de vigilância, quartéis e estações de sinalização. A Grande Muralha também era utilizada para controlar fronteiras e regulamentar o comércio na Rota da Seda. Cerca de 9.000 quilômetros de muralha foram erguidos na era medieval. Hoje, a Grande Muralha da China se estende por mais de impressionantes 21.000 quilômetros. Uma cidade como nenhuma outra, Bagdá. A nova capital de Bagdá foi fundada em 762 e projetada pelo califa Abbasid al-Mansur. Segundo o livro do século XI, A História de Bagdá, também conhecida como Cidade da Paz, nenhuma outra cidade redonda era conhecida em todas as regiões do mundo. O trabalho de construção foi planejado em tal detalhe que o projeto foi concluído em apenas 4 anos. O muro circular mais externo da cidade possuía mais de 24 metros de altura, com ameias unidas por bastiões. Um fosso profundo cercava toda a cidade. 100.000 homens foram trazidos para inspecionar e construir Bagdá, incluindo arquitetos, engenheiros, ferreiros e carpinteiros. 4 portões centrais adornavam as muralhas externas, com estradas levando ao centro da cidade. Havia uma rede de vias fluviais, arcadas abobadadas, casas, o palácio de Al-Mansur e uma grande mesquita. O local foi selecionado por suas rotas comerciais, geografia e proximidade com a água. Bagdá tornou-se um centro de aprendizado nos séculos VIII e IX. Um maravilhoso canal de navegação, o Navíglio Grande. Em 1179, começou o trabalho em um canal de irrigação no norte da Itália e o Navíglio Grande, ou Grande Canal, tornou-se um dos maiores projetos de engenharia da Idade Média. Provavelmente começou como um fosso defensivo para afastar a ameaça de Frederico Barbarossa, o imperador romano germânico, que desejava controlar o reino da Itália. Em 1177, a expansão prosseguiu, com a construção de uma barragem para desviar a água do rio Ticino. A seção de 30 quilômetros do Navigium de Gazzano levou mais de 50 anos para ser concluída, usando apenas picaretas e pás. Em 1239, prisioneiros de Turbigo foram adicionados à força de trabalho para acelerar o processo. Em 1258, o Grande Canal chegou a Milão, estendendo-se por quase 50 quilômetros e irrigando mais de 500 quilômetros quadrados de terra. Até 1272, todo o canal era navegável, em alguns trechos com 50 metros. Isso impulsionou o comércio com o transporte de mercadorias como vinho, sal e grãos até o Lago Maggiore e a importação de gado, queijo e carvão da Suíça. Píeres e arcos. A construção de pontes medievais era uma tarefa altamente sofisticada. Primeiro, era preciso estabelecer os pilares de fundação. Depois, várias camadas de madeira eram afundadas no chão com toneladas de terra compactada entre elas. Uma vez que o anel estava impermeável, baldes eram usados para remover a água até que o leito do rio fosse exposto e as fundações da ponte pudessem ser assentadas. Quando 2 pilares estavam em situ, um arco de madeira temporário era colocado entre eles e pedras eram empilhadas em cima. Apenas com a pedra angular final posicionada, o arco de madeira podia ser removido, deixando um forte arco de pedra conectando os 2 pilares. Uma das maiores pontes medievais era a Pont Saint-Benizet, que cruzava o rio Rhône em Avignon. Construída em 1234, tinha 22 arcos de pedra e se estendia por 900 metros. Foi até construída em um caminho curvo para acomodar a posição das ilhas no rio. Atualmente, somente 4 dos arcos ainda persistem. A Ponte Charles em Praga atravessa o rio Vltava e tem impressionantes 526 metros. Originalmente chamada de Ponte de Pedra, a construção começou em 1357 e tornou Praga importante como rota comercial entre a Europa Oriental e Ocidental. A ponte ainda é usada por pedestres todos os dias. Moinhos de água aproveitando a água, a barragem Bersacle. Para os medievais, em Toulouse, França, os moinhos no rio Garonne na barragem Bazacle foram descritos pelo escritor François Rabelais como os mais poderosos do mundo. O Bazacle começou como uma travessia no rio. O nome basical significa pequena travessia.
A barragem, mencionada pela primeira vez em 1177, foi construída diagonalmente por 400 metros através do Garonne. Construída com milhares de troncos de carvalho fincados no leito do rio. Os troncos de cerca de 6 metros eram espaçados e preenchidos com solo, cascalho e pedras. A barragem era protegida de detritos flutuantes por quebra-mares. Dezenas de moinhos se beneficiaram da água canalizada pela barragem, que ajudou a produzir farinha suficiente para alimentar milhares de pessoas. Por volta de 1250, um grupo local de homens importantes formou a Companhia de Moagem Básica e compartilhou todos os lucros obtidos. As ações eram negociadas em Toulouse no mercado aberto, sendo o sindicato considerado um dos primeiros exemplos de empresa de capital aberto. A empresa sobreviveu por séculos, mesmo depois que o Basical foi convertido em uma usina hidrelétrica em 1890. A empresa foi nacionalizada em 1946. Um portal para o divino, catedrais góticas. Durante a Idade Média, a crescente população e riqueza das cidades europeias criaram um desejo entre as pessoas de produzir edifícios mais grandiosos. A religião dominava a sociedade e, no que diz respeito à igreja, o tamanho era importante. O número crescente de peregrinos necessitava de acomodação, e o local de adoração precisava ser maior, mais alto, iluminado e impressionante do que qualquer coisa vista anteriormente. Catedrais foram construídas por toda a cristandade, como a de Colônia, na Alemanha, a maior do norte da Europa, com capacidade para 8.000 pessoas, ou Amiens, a maior catedral da França, concluída em 1270. De acordo com a tradição oral local, quando os membros do capítulo da Catedral de Sevilha se reuniram para construir a maior igreja gótica do mundo, eles disseram, cito, "Vamos construir uma igreja tão bela e tão grandiosa que aqueles que a virem concluída nos tomarão por loucos." É impressionante pensar como essas maravilhas arquitetônicas foram erguidas apenas com os recursos e a mão de obra da Idade Média. Seus interiores abertos, com enormes tetos abobadados, contrafortes voadores, vastos arcos pontiagudos e intrincadas janelas de vitrais, ainda são de tirar o fôlego mesmo hoje. Em 1311, a Catedral de Lincoln tornou-se a catedral mais alta do mundo. Seu pináculo alcançou mais de 160 metros ou 160 metros, sendo o edifício mais alto do mundo entre 1311 e 1548, quando o pináculo foi destruído durante uma tempestade. A engenharia na Idade Média não era apenas sobre construção, era sobre criar um patrimônio. Os medievais não eram apenas um grupo de pessoas supersticiosas e atrasadas, como alguns podem pensar. Durante a Idade Média, houve magníficas realizações concebidas por mentes brilhantes com visão, talento e esperança. Obrigado por assistir ao episódio de hoje de Loucura Medieval. Inscreva-se se está gostando dos vídeos. Como sempre, te vejo semana que vem para mais um. Até lá, desejo a todos uma ótima semana. Saúde!